Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, a disponibilidade de estarem aqui e, sobretudo, esse desejo de compartilhar informações e conhecimentos que possam melhorar não só a nossa vida profissional, mas também a nossa vida pessoal, com aqueles que estão no nosso entorno, como nossos filhos, sobrinhos, filhos dos nossos amigos e todas as crianças e adolescentes com as quais a gente convive. Gostaria de agradecer a presença do Luiz e a presença da Kelly. Bom, sem demérito aos outros painéis, eu acho que nós vamos falar, talvez, sobre o assunto mais importante do dia, porque todos nós sabemos que esse processo de educar uma outra pessoa, ele normalmente se constrói com base em 3 pilares, né? O primeiro é a família, depois a escola e, em segundo lugar, já na adolescência, os amigos que têm uma presença preponderante na vida dos adolescentes. Então, nós vamos falar hoje sobre como a família, qual que é o papel que a família desempenha na educação das crianças e, posteriormente, na educação dos adolescentes. Como que a gente faz para conjugar todas essas necessidades que a gente tem hoje, nesse mundo tecnológico em que nós vivemos, o que nós podemos fazer para conciliar, para ajudar, ou mesmo até para coibir determinados comportamentos. Então, nós vamos começar com a Kelly? Pode ser o Luiz? Então, nós vamos começar com o Luiz, que é o pai do Tiago, do show do Tiago no YouTube, do qual eu gosto muito. Obrigado. Por favor. Bom dia. Então, eu sempre me apresento como pai do Tiago, porque o Tiago é muito mais conhecido do que eu, né? E ele tem 5 anos de idade e a página do Facebook dele tem quase 500 mil seguidores e o canal 130 mil. As pessoas sempre perguntam por que a gente começou isso, né? E a gente não planejou nada, né? Foram várias coisas acontecendo que chegaram a isso, mas a nossa intenção é bem boa, como eu vou tentar explicar para vocês aqui. Eu sou professor e a minha esposa também é professora. E a gente valoriza muito essa experiência do Tiago, né? A gente quer sempre oferecer coisas novas para ele fazer. Por exemplo, quando eu vou cozinhar, desde que ele tinha 2 anos de idade, eu convido ele para me ajudar. Porque, além dele estar se divertindo, acho que ainda mais do que quando ele está brincando com os brinquedos dele, ele também está aprendendo alguma coisa, né? Então, quando ele tinha 3 anos, a gente estava lá em casa, a gente mora em apartamento, e eu vi que ele estava meio entediado, e eu queria oferecer alguma coisa legal para ele fazer e que, ao mesmo tempo, desenvolvesse ele. E eu tive a ideia de fazer um vídeo, porque eu já tinha como hobby fazer vídeos, eu tinha equipamento em casa, né? E eu achei que seria legal passar uma tarde, não a tarde inteira, não, uma parte da tarde, gravando com ele, porque eu sei, pelo menos para mim, é muito divertido gravar. E ele topou na hora, né? Então a gente foi para o quarto e ele falou, acho que uns 15 minutos, mais ou menos, assim, de gravação, a respeito de um livrinho que eu lia para ele todas as noites e que, né, ele sabia de cor já. Então ele se divertiu para gravar esse vídeo, né? A gente riu muito naquele dia. Ele teve que exercitar a linguagem dele, que ele ainda tinha 3 anos, estava aprendendo a falar algumas coisas, né? E também ele teve que lembrar, né, da historinha. Então foi uma atividade bem produtiva, eu como professor avaliando, né? E a minha intenção com o vídeo era guardar de lembrança, porque eu também sou nostálgico, gosto de ficar depois vendo, né, aquelas fotos e vídeos antigos. Só que ficou tão fofinho o vídeo assim, que eu não aguentei e acabei publicando no meu perfil do Facebook. E já de imediato as pessoas que viram, né, os amigos, a família, começaram a agradecer, incentivar, fazer mais, pediram para fazer mais, né? E nós continuamos, ainda sem a intenção de fazer um canal. Eu publicava no meu perfil do Facebook só para os amigos, porque eu achava que ia ser uma coisa passageira, assim, né? Que a criança, né, se empolga com alguma coisa, depois não quer saber mais. Então eu achava que ia durar aí uns
3, 4 vídeos, né? Só que não durou só isso, né? A gente continuou e a minha mulher daí também começou a participar. Então virou meio que uma tradição, assim. Toda tarde de sábado a gente grava um vídeo. Tem famílias que saem, né? Vão para a praia. A gente gosta de gravar vídeo porque é divertido, né? Também porque a gente percebe que em cada vídeo o Tiago aprende alguma coisa nova e também porque as pessoas começaram a dar respostas legais nos vídeos. Acho que depois de uns 5 ou 6 vídeos, eu resolvi criar um canal. Eu tinha medo no começo, né, do público que ia chegar, mas no começo eram pouquíssimas pessoas que acompanhavam. E primeiro eu criei a página do Face, e até hoje eu posto os vídeos na página do Facebook, depois só que eu criei o canal. Assim, acho que depois de 2 meses fazendo isso, era realmente para diversão e pensando no desenvolvimento do Tiago, teve um vídeo que viralizou, porque ele fez, a gente fazia daí receitas nessa época, e ele fez um bolo de caneca e ficou ruim esse bolo. E ele honesto, né, falou, não ficou bom. E isso, quando eu publiquei no Facebook, a gente estava acostumado a ter, sei lá, 1000 visualizações em cada vídeo, e esse daí, em um dia, teve 1 milhão, porque foi muito compartilhado. E nessa época eu fiquei com um pouco de medo, porque eu tinha medo de atrair gente louca, né? Não sabia o que as pessoas iam achar, iam comentar. Mas eu vi que mudou assim o foco, né? Antes eram familiares e amigos que comentavam. Agora começou a ter pessoas que eu não conhecia, de outras cidades, de outros estados, mas eram os mesmos comentários carinhosos, elogios, até a forma da gente criar o Tiago. E isso animou a gente. A gente, então, continuou fazendo a mesma coisa, só que para um público cada vez maior. E o legal assim, é que as respostas das pessoas, os depoimentos que as pessoas foram dando é que animaram muito a gente. Então, eu tenho muitas histórias que eu podia contar aqui, que a gente, de certa forma, ajudou a construir por causa dos vídeos. Não vai dar tempo de contar muitas, mas, por exemplo, no começo, já de cara, assim, nos primeiros vídeos, teve uma mãe de um menino autista que agradeceu, escreveu um depoimento bem bonito para a gente, dizendo que o filho dela só queria comer as mesmas coisas todos os dias. Assim, acho que eram alimentos das mesmas cores, ou algo assim. E ele não queria saber de nada diferente. Toda vez que a mãe tentava introduzir um alimento novo lá no prato, ele recusava. Mas, a partir do momento em que ele começou a ver os vídeos de receita do Tiago, ele começou a querer experimentar e também a fazer. Até a mãe mandou uma foto do menino na cozinha, lá, igual o Tiago, né, fazendo as receitas, dizendo que mudou a rotina da vida da família, esses vídeos. Teve uma outra história também que me marcou bastante, de uma moça que não falava com a mãe dela há 10 anos, porque elas tinham brigado. E daí, depois de um vídeo do Tiago, que ele fala sobre o amor, que ele explica que o amor é igual um ímã e que aproxima, né, as pessoas. Então, essa moça fez as pazes com a mãe. E um rapaz também, que não falava com o pai dele há 5 anos, fez as pazes por causa do mesmo vídeo. Então, sabe, até hoje, são essas 3 coisas que motivam a gente. A gente se diverte, né, talvez é a evolução do programa familiar. Né? Antigamente, as pessoas, no meu tempo, quando eu era criança, a gente se reunia em família em volta da TV. Hoje, talvez as famílias façam, né, como a gente faz. A gente grava vídeos e compartilha com outras pessoas. A gente sabe que o Tiago teve muitas experiências já por conta dos vídeos e também tem essa resposta do público. Né? Eu sei que muita gente pensa que a gente faz isso por dinheiro e que está explorando a imagem do nosso filho. Mas eu sempre tive muito cuidado, porque eu amo o Tiago, né, acima de tudo, e não quero nenhum mal para ele. E também não quero que as pessoas fiquem falando que a gente explora, de alguma forma, isso. Então, a gente evita toda forma de que falem isso. Né? Então, assim, dinheiro entra um pouquinho, que é o do YouTube, mas o nosso foco não é o YouTube. A gente tem, por exemplo, um vídeo mais visto do Tiago, que é uma experiência sobre bullying que ele fez, que ele ficou 1 mês tratando mal uma planta e tratando bem a outra. Né? E a planta que ele tratou mal morreu. E ele até chorou quando ele falou isso, porque ele é bem sensível. Né?
Então, esse vídeo foi postado há um mês, teve quase 11 milhões de visualizações no Facebook. E a gente não ganha nenhum centavo com isso. No YouTube, teve 1% só disso, teve 100 e poucas mil, e a gente recebe, por mês, do YouTube, em torno de R$100, que é o que a gente gasta para fazer os vídeos. É claro, há outras formas de se ganhar dinheiro, tendo um público assim, e tem alguns pais de outros canais que eu acho que exploram um pouco os filhos, sim. Mas a gente não quer criar nenhum tipo de compromisso. Então, muitas vezes, as marcas vêm atrás da gente e querem que a gente anuncie algum produto, mas eu analiso muito antes, porque eu não quero criar nenhum tipo de obrigação para o Tiago. Sabe? A partir do momento em que ele se sente com um compromisso de fazer um vídeo, eu já não gosto. Né? Então, eu quero deixar bem livre para ele sempre. A gente grava uma vez por semana, mas é bem livre também. A gente, nas férias de julho, por exemplo, não gravou nada, porque a gente queria aproveitar para fazer outras coisas. Né? E, assim, eu vejo que alguns canais colocam lá vídeos novos todas as terças e quintas, às 10h30 da manhã. E isso já é um compromisso. Né? E se algum dia a criança não quiser gravar, o que o pai, né, que controla, que administra o canal, vai falar para ela? Será que vai obrigar ela a gravar? Então, eu deixo muito livre para o Tiago e sempre pergunto para ele se ele realmente gosta de fazer isso, se ele não quer parar, porque não haveria problema nenhum se ele quisesse. Mas é uma coisa que ele gosta, ele se acostumou. Eu até estava conversando com ele e ele tem 5, né, quase 6 anos, e eu acho que a gente não lembra muito da nossa vida. Eu, pelo menos, não lembro nada até os meus 5 anos, 4. Então, ele já nem lembra mais da vida dele antes de gravar. Então, para ele, a vida inteira é gravando. Tornou-se uma tradição. E se eu falar, hoje em dia, por exemplo, de parar de fazer os vídeos, ele chora, porque ele gosta muito. Né? Então, assim, a nossa experiência é bem positiva, mas a gente toma muitos cuidados para que isso seja positivo. Né? O primeiro cuidado que eu tenho, assim, é que a minha prioridade é a felicidade do Tiago. Então, eu só continuo fazendo porque ele está indo bem na escola, ele está bem de saúde, ele está feliz, mas qualquer problema que a gente note, assim, por fora, a gente vai tentar descobrir a causa. E se tiver alguma coisa relacionada com o canal, ou, enfim, com qualquer coisa que o canal gera para ele, a gente vai parar, ou vai mudar, ou vai fazer uma pausa, enfim. Então, esse é o ponto principal, né, que eu procuro seguir. E o outro que eu também comento é que, se você se propõe a criar uma rede social para o teu filho, você tem que ser muito presente nessa rede social. Né? Eu, por exemplo, eu leio todos os comentários. Até eu estava vendo o outro painel e acho que um pouco eu tenho aquele vício lá de que eu preciso saber das atualizações, mas é por conta disso. Eu preciso saber o que as pessoas estão comentando no canal e eu uso todos os recursos disponíveis. Né? Então, eu ajo muito mais como pai do que como empresário, porque se eu vejo algum comentário que eu não gosto, eu bloqueio a pessoa para ela nunca mais comentar. Palavras também que a gente pode bloquear, né? Palavrões, por exemplo, eu bloqueei. Então, se alguém tentar escrever alguma coisa, né, um palavrão, tanto no canal quanto no Face, não vai conseguir, porque não vai. A pessoa pensa que comentou, porque para ela aparece lá, mas eu sei que só ela que vê, mais ninguém vê. Então, tem uma série de coisas assim que a gente faz, né, cuidados que a gente toma, para que isso não aliene a infância do Tiago. Né? O Tiago, ele precisa, né, estudar, ele precisa brincar, e uma das facetas só da vida dele é essa, de youtuber, mas que toma em torno de meia hora da vida dele só por semana, que é quando a gente grava, e ele também não tem acesso aos comentários. Né? Ele gosta, ele é uma criança que gosta muito de se largar, ele fica no celular, fica no tablet, mas a gente controla muito, né, o tempo e também o que ele vê. Né? Ele gosta, por exemplo, do Manual do Mundo, que é um canal super científico. Né? Ele aprendeu muito sobre ciência porque ele gosta disso, mas é uma das poucas coisas que ele vê. Né? E eu acho que de negativo, assim, que a gente viu até hoje, até é um tema interessante, não sei se vai ser debatido hoje, mas é que, às vezes, tem haters, apesar dos cuidados que eu tomo, tem, às vezes, é muito pouco, mas eles têm uma característica bem específica. Eles aparecem só no YouTube e são crianças haters, são haters mirins, que eu chamo. Eles têm de 8 a 12 anos e, com certeza, os pais não sabem que eles estão fazendo isso, porque eles criam um perfil que não tem o nome verdadeiro deles, eles criam lá um
nickname, né? Como foto eles usam um personagem de videogame, e eles às vezes deixam ofensas, né? Xingamentos. É muito raro, tem acontecido cada vez menos. Mas eu fico perguntando onde é que estão os pais dessas crianças, né? Com certeza eles não sabem, às vezes nem que a criança tem um perfil, porque até onde eu sei é só a partir dos 13 anos que uma criança pode fazer um perfil para comentar, né, nas redes sociais. Então, acho que os pais precisam se educar mais, se interessar mais pelo que os filhos estão fazendo na internet. Como a gente né? Eu tenho certeza que eu e a minha esposa somos pais extremamente presentes na vida do Tiago, e se der algum problema assim, com relação à vida mesmo, à felicidade do Tiago, a gente vai parar com o canal, porque a gente não tem nenhuma obrigação de continuar fazendo. A gente faz realmente pensando no bem-estar dele, da nossa família, e também de pessoas que assistem, né? Então, resumindo, a nossa experiência é bem positiva, e eu acho que isso vai acontecer cada vez mais, porque eu vejo muitos comentários de pessoas no canal dizendo que também pretendem fazer isso com os seus filhos. Então, fica a nossa experiência aí, né? Que é possível, sim, fazer algo legal, que seja bom tanto para a família, quanto para a criança, quanto para o público que assiste essa criança. É isso aí. Obrigado. Obrigada, Luiz. Eu queria só complementar a fala do Luiz com duas observações. A primeira delas é que, no painel anterior, quando o pessoal as painelistas estavam expondo aquela situação das crianças e mesmo dos adolescentes que são muito solitários e que têm dificuldades em se relacionar com outras crianças ou mesmo com outros jovens da sua idade, eu tenho uma experiência muito particular nesse sentido, porque eu tenho uma filha com síndrome de Down, que está com 11 anos. E o Tiago, o show do Tiago, e outros, né, outros canais e outros vídeos que ela assiste no YouTube, na verdade, são grandes companhias e grandes amigos que ela tem. Porque, como a dificuldade, a idade cronológica e intelectual dela já está muito distante das crianças, por exemplo, que são da sala dela, obviamente que ela tem uma dificuldade já de se relacionar com essas crianças. Então, a brincadeira, os amigos irem em casa, e esse tipo de programa que, normalmente, as crianças dessa idade fazem, ela não faz, né? É difícil, às vezes, mesmo as outras crianças não querem. Então, muitas vezes, esses canais, esses vídeos acabam sendo a grande companhia dela. E aí a gente fica procurando coisas que sejam interessantes para que ela possa, né, de alguma forma, e curiosamente, mesmo não estando totalmente alfabetizada, ela criou um mecanismo de buscas, né, em que ela mesma, olha, eu achei esse daqui, e às vezes ela encontra, né, canais ou mesmo vídeos que a gente nem sabia que são realmente muito interessantes. Eu gostaria de complementar também a sua fala dizendo o seguinte: a gente está vivendo um mundo realmente paradoxal, né? Porque, ao mesmo tempo em que a gente tem todas essas estratégias tecnológicas, inclusive para complementar e nos ajudar com uma série de artifícios, não só na escola, mas também em casa, a gente não deixou de ter como pilares também valores e princípios que são ainda fundamentais para a família. Então, eu costumo citar aquela frase do professor Demme, que eu acho bastante emblemática, que diz o seguinte: quando você olha no espelho e você não gosta do que você está vendo, o problema não é o espelho. Então, na realidade, quando acontecem coisas na internet das quais nós não gostamos ou que nós condenamos, você tem ali um reflexo de um padrão que é comportamental. Aquele sujeito que posta alguma coisa, que ofende, que denigre, que difama, ou que tem um comportamento condenável, é a mesma pessoa que tem esse comportamento na vida offline. Então, a questão dos valores e o que a gente faz com as tecnologias está intimamente ligada aos valores que a gente cultiva na nossa família como princípios, né, morais, princípios ligados à boa conduta e à questão da sociabilidade. Então, olha que paradoxo, né? Nós vivemos num mundo realmente muito interessante de tentar, como pais e educadores, articular
essas duas premissas, né, que é a questão dos princípios e dos valores e da tecnologia para formar cidadãos interessantes, boas pessoas e que possam realmente contribuir para um mundo interessante, sustentável e melhor, né? Kelly, por favor. Vamos lá. Eu fico muito feliz em participar desse painel. Luiz Fernando, sua fala é emocionante, porque a presença dos pais realmente é fundamental, e, com certeza, esse canal não seria o que é hoje se vocês não estivessem presentes. E eu assisto mesmo. Esse vídeo do bullying que o Luiz Fernando falou é sensacional, vale a pena assistir. É uma experiência sobre bullying, né, com 2 plantinhas, então vale muito a pena mesmo. E o tema que cabe aqui hoje é falar da responsabilidade das famílias no acompanhamento dos filhos, né, na educação digital. Eu vou ficar em pé, porque realmente eu não gosto de falar sentada, tá? Mas, assim, antes de começar a falar sobre a questão da responsabilidade, perigos e riscos, eu gosto de falar o seguinte: sou super otimista em relação ao uso da internet. É uma ferramenta que veio para ficar. Nós, que não nascemos quando a internet já existiu, sabemos que tudo que a gente fazia antigamente, continuamos fazendo, mas de forma diferente. E a internet é uma fonte de conhecimento e um mecanismo de oportunidades. A gente encontra amigos de 10, 15, 20 anos atrás. A gente pode estudar, pode pesquisar. Esses adolescentes, então, eles fazem, né, pesquisas sensacionais usando a internet. A gente pode ver quem está longe, pessoas morando fora do país. A gente pode compartilhar conhecimento. Quanta coisa a gente aprende através de vídeos na internet. Então, realmente, a internet é uma ferramenta do bem. Ela veio para ficar e, realmente, a gente pode fazer um bom uso dela, tá? Como se falaram no painel anterior, a proibição não me parece ser o caminho mais adequado, né? Eu acho que proibir hoje o uso da internet, especialmente para adolescentes, é fechar portas para um mundo sensacional que está aí. A gente só precisa ter a medida adequada para usá-la para o bem. E aí vem o seguinte: estou falando que a internet é um mecanismo de oportunidade, é uma ferramenta de conhecimento, mas quando surgem os problemas? E aqui, sem ter combinado, vai muito com o que foi falado no primeiro painel, tá? Quando surgem os problemas relacionados ao uso da internet, especialmente por crianças e adolescentes? Quando uma criança ou adolescente deixa de se movimentar. Eu não sou da área médica, mas, obviamente, quem é da área médica pode falar muito melhor, com mais propriedade do que eu. Uma criança de 0 a 3 anos que fica vidrada numa tela e deixa de se movimentar, ela está prejudicando o desenvolvimento do corpo dela. Um adolescente que passa horas nessas maratonas de jogos ou vídeos, está deixando de se movimentar, isso vai ser prejudicial para a vida, óbvio. Deixar de ter vínculos afetivos. Quando a gente acha que os nossos amigos online, ou que aquelas interações que a gente tem online, é muito melhor e são as únicas que a gente tem, a gente deixa de ter vínculos afetivos, sejam pais com os filhos, sejam entre amigos, isso passa a ser, sim, um problema. Quando a gente deixa de interagir com pessoas, lugares e coisas, também. Sabe por quê? Porque se eu acho que o meu amigo lá do meu jogo, daquela interação online, ele é meu único amigo e eu não preciso conversar com ninguém fora da tela, eu passo a ter um problema. Se eu não quero sair mais com os meus pais para o encontro familiar porque eu quero continuar jogando, isso sim passa a ser um problema. A exposição excessiva. A exposição excessiva é um problema quando eu exponho exageradamente a mim e a minha família, e, mais do que isso, quando essa exposição passa a ser o meu termômetro para a felicidade. Ou seja, eu posto uma foto minha e eu, dependendo dos meus likes, ou dependendo de quantas pessoas comentam positivamente isso, eu estou feliz ou estou triste. Isso, sim, é um problema entre adolescentes. Acesso a conteúdos inadequados. Por que isso é um problema? Porque crianças e adolescentes, eles têm que estar expostos a conteúdos que sejam adequados para aquela faixa etária. E, muitas vezes, na internet, quer a gente goste, quer não,
tem conteúdos inadequados para qualquer um, não é só para determinada faixa etária. Então, ter acesso a esses conteúdos passa a ser um problema e reflete em diversas questões, problemas psicológicos, problemas físicos. Então, a gente precisa estar observando isso. E um dos maiores problemas que eu acho que está muito ligado à minha área de formação, é a questão de achar que a internet é uma terra sem lei. E nós temos crianças, adolescentes e adultos que acham que, através da internet, podem fazer o que quiser, podem humilhar, falar o que quiserem, que nada vai acontecer. Eles vão se valer de perfis falsos para xingar, ofender, humilhar e acham que está tudo bem. Tá? Esse é um dos problemas hoje em dia. Mas aí vem o seguinte, tá? A gente falou que a internet é um ambiente de oportunidades, destacamos os problemas, e onde eu vejo que está aí a medida que precisa realmente ser refletida, especialmente pelos pais. É o seguinte, as mudanças ocorreram com o uso da internet. Coisas que nós fazíamos antes da internet, a gente continua fazendo, talvez hoje de modo diferente, e estamos fazendo coisas novas. Mas, em relação à internet, faltaram os ajustes. A gente não está ajustando as nossas recomendações para os nossos filhos hoje em dia. Então, aquelas recomendações que a gente dava, né, que a gente recebia dos nossos pais e que a gente dá para os nossos filhos no mundo físico, né, frente a frente, a gente não está dando mais para a internet, a gente está deixando tudo liberado. E eu trouxe ações aqui que mostram justamente isso. É só para a gente exemplificar e refletir um pouco sobre essa questão em que há superproteção no ambiente físico e que há falta de proteção no uso da internet, que é o seguinte, eu não permito que os meus filhos falem com estranhos. E todo mundo aqui que é pai ou mãe já falou para o filho, não fale com estranhos, se alguém te abordar na rua, não aceite nenhum pirulito, nenhuma bala. Mas, em relação à internet, eu permito que eles tenham acesso livre, eu dou o iPad, eu dou o computador, eu dou o celular e eu não instruo. Eu não sei quem são os amigos dos meus filhos na internet, nas redes sociais, e eu não instruo para não aceitar estranhos como amigos nas redes sociais. Ou seja, eu não sei com quem eles estão conversando, eu não sei com quem eles estão falando, eu não sei que instruções eles estão recebendo. Tá? Então, há realmente uma discrepância entre o que eu faço, as instruções que nós damos na prática e as instruções que nós deixamos de dar no uso da internet. Em casa, só tem comida saudável e proibimos o uso de álcool e drogas. Tá? Mas eu não sei o que os meus filhos pesquisam na internet. Eu não sei o que os meus filhos têm acesso à internet. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, só para destacar uma pesquisa do CETIC, que é o departamento do NIC-BR, que o Alexandre Barbosa, que é gerente, estava aqui com a gente. Aqui é uma pesquisa que crianças e adolescentes de 9 a 17 anos responderam sobre o uso da internet. Então, o que eles fazem na internet? Eles pesquisam, fazem pesquisas escolares, pesquisas de várias questões, eles realizam compras online, jogam, baixam músicas, assistem vídeos, fazem inúmeras coisas. Mas, sabe, um outro dado que é chocante é esse aqui, que é o seguinte, essa pesquisa de 2016 recebeu as seguintes respostas de crianças e adolescentes de 11 a 17 anos. Quais conteúdos vocês tiveram contato na internet nos últimos 12 meses? Formas de ficar mais magro, formas de machucar a si mesmo, experiências ou uso de drogas e formas de cometer suicídio. Será que os pais estão atentos a isso? Será que os pais sabem que os filhos, que 27% das meninas que responderam essa pesquisa já tiveram acesso a conteúdos que estão relacionados a formas de ficar mais magros, de 11 a 17 anos? A gente precisa estar atento, tá? Então, foi só um parênteses, vou voltar lá. Não deixe minha filha sair de biquíni na rua, eu controlo a roupa que eles usam e tudo mais. Mas eu não sei quais são as fotos que os meus filhos postam nas redes sociais.
Eu não sei se eles estão mandando fotos íntimas, eu não sei que tipo de foto está circulando entre eles. E, mais que isso, muitos adolescentes reclamam que os pais expõem os filhos exageradamente. Tá? Nas palestras que eu dou em escolas para adolescentes, os filhos vêm reclamar. Meu pai me expõe exageradamente. Eu não gosto dessa foto que ele postou no último domingo, e ele postou e recebeu muitos comentários. Então, os pais têm que observar isso também. Não deixe meu filho assistir a filmes violentos ou pornô na TV. Se eu chegar em casa e tiver alguma coisa assim, eu vou dar um chilique, né? Desliga essa televisão agora, está de castigo. Mas eu não sei o que os meus filhos ouvem dos youtubers favoritos. Tá? Eu não sei se os meus filhos estão sendo instigados a realizar desafios e que tipos de desafios têm. E aqui eu quero abrir um parênteses, que assim como o depoimento do Luiz Fernando deixou aqui caracterizado, que era bem o que a gente esperava, há muitos youtubers do bem, há muita coisa boa na internet. Não adianta a gente ir lá e, né, taxar youtubers como coisas do mal, mas a gente tem que saber que há muitos youtubers que têm vídeos divertidos, têm vídeos educativos, mas há coisas ruins também que nossos filhos não precisam ver isso. Tá? E aqui vem o seguinte, eu exijo que os meus filhos prestem atenção quando eu falo, que eles estudem, que eles tirem notas boas. Mas os adultos, com as telas em mãos, não interagem com os filhos. E essa é uma das maiores reclamações que eu vejo nas palestras que eu tenho contato com adolescentes. Teve um adolescente que me disse o seguinte, quando eu falo com a minha mãe, eu tenho que repetir 3 vezes, porque só na 3ª vez ela me ouve, porque o restante ela está no celular. Então, qual é o exemplo que a gente está sendo dentro de casa? Será que a gente está efetivamente interagindo com os nossos filhos? Será que a gente está dando atenção efetiva e afetiva? Qual é a forma, qual o exemplo que a gente está dando ali naquele ambiente? A gente precisa prestar atenção nisso, porque muitas vezes a gente cobra. Ah, o meu filho só quer ficar na internet, ele quer ficar o tempo inteiro. Mas qual é o uso que eu, como mãe, como meu marido, como pai, está fazendo nesse ambiente familiar? E aí, já caminhando para o final, eu acho que a medida é encontrar o meio termo entre a proteção e a exposição em relação ao uso da internet. É isso que, efetivamente, a gente precisa encontrar. E, obviamente, eu não vou deixar vocês aqui desamparados, a gente vai fazer uma reflexão sobre o que fazer. Já que a gente falou tudo isso, o que fazer, então, já que a gente está num ambiente conectado e os nossos filhos estão ali usando a internet? Aí vem o seguinte, a primeira frase que eu gosto muito, que é, obviamente, por analogia que a gente usa, mas que vai de encontro com o que o Luiz Fernando falou, que é a presença, você estar presente, você acompanhar, é o seguinte, os olhos dos pais é que engordam os filhos. Obviamente, não engordam de ficar gordinho, né? Mas é de acompanhar. Os pais precisam estar presentes? Sim, precisam acompanhar o que os filhos fazem online. Ah, mas eu tenho um filho adolescente, dá para ficar o tempo inteiro do lado dele? Não, não dá. Mas há outras formas que você consegue estar presente e acompanhar, instruir e conversar. E aí eu trago o seguinte rol aqui para vocês. É ser, dentro de casa, exemplo de valores morais e éticos. Tá? Isso é extremamente importante. Eu pregar o respeito, pregar a tolerância e pregar a empatia vai fazer total diferença para esses adolescentes passarem bem sobre essa fase de adolescência e sobre as questões de uso da internet. Muitos dos problemas que a gente vê hoje na sociedade só ocorrem porque está faltando respeito ao próximo. Tá? Outra coisa, a presença efetiva e afetiva. Estar ao lado do filho, usando a internet o tempo todo dentro de casa, eu não estou presente. Eu não estou olhando para o meu filho, eu não estou escutando. Aliás, assim, a gente vê muito curso de oratória, e Rubem Alves bem fala que precisaríamos de um curso de escutatória. A gente não escuta as pessoas, a gente não escuta os nossos filhos, a gente não dá importância para as necessidades deles, e isso é extremamente importante. E aí vem o seguinte, o que mais os pais podem fazer? É o seguinte, instruir. A chave de ouro, hoje, é a instrução. É conversar, é ouvir, é debater dentro de casa. Seu filho quer varar as madrugadas usando o WhatsApp, porque o grupo que ele frequenta na escola vara as madrugadas, vale uma conversa.
Vale explicar que dormir 2 horas por noite vai prejudicar a saúde dele ou dela. Vai fazer com que o desempenho escolar seja péssimo. Então, os pais, eles têm um mecanismo brilhante aí que é a conversa, mas isso só acontece se vocês estiverem presentes. Senão, não adianta. E instrução específica, o que vale? Ver o que eles assistem, né, e ouvir o que eles ouvem. Então, meu filho tem um youtuber favorito, se eu não souber o que esse youtuber fala, eu não tenho como instruir. Ah, mas eu vou ter que ficar lá horas do lado do meu filho? Não, eu não preciso. Mas se eu for lá e consultar, assistir 2 ou 3 vídeos do youtuber favorito dele, eu já tenho uma boa medida do que esse youtuber fala e eu vou poder instruir bastante. Estabelecer limites de tempo de uso. No primeiro painel foi dito, quem tem discernimento e maturidade é o adulto, não é a criança. A criança é um ser em desenvolvimento. Se a criança não tem autonomia ainda para entender qual é a autoproteção que ela merece, qual é o tempo determinado para as coisas que ela usa, vale sim os adultos estabelecerem tempo de uso. Se o limite é que tem que dormir às 10 da noite, porque vai acordar no outro dia cedo para ir para a escola às 6 da manhã, é esse que é o limite que os pais têm que impor. E tem que se colocar no lugar, sim, tem que saber que, se exceder, será prejudicial. Eles não têm noção, adolescentes não têm noção de que isso gera prejuízos naquele momento e prejuízos a longo prazo. Então, os pais têm que, sim, se impor nesse papel de ter maturidade e estabelecer limites. Obviamente que, se for através de uma conversa, é muito melhor. E uma ferramenta que ajuda muito são os softwares de controle parental. O software de controle parental é uma ferramenta que você baixa no celular, baixa no iPad, e no computador, e ele estabelece ali diversos critérios para o uso da internet. Ele pode estabelecer limites de tempo de uso, ele pode gerar relatórios para os pais para mostrar o que os filhos estão acessando e pode proibir acesso a determinados conteúdos. Essa ferramenta auxilia muito. Tem mãe que me fala, mas eu estou invadindo a privacidade do meu filho. Eu acho que aí vale uma avaliação de cada família. Eu, na minha família, não acho que é uma invasão de privacidade. Eu acho que é algo que vai me mostrar onde é que é a minha medida de instrução. Mas eu acho que vale cada família verificar e adotar ali o que seja mais adequado para a sua família. A ferramenta auxilia. Basta eu baixar esse software e liberar o celular, liberar o iPad e falar, está tudo resolvido, agora meu filho vai usar para o bem e eu não preciso falar mais nada? Não. Essa ferramenta auxilia o acompanhamento dos pais. Ela produz relatórios e pode demonstrar ou indicar o que os seus filhos estão consultando, ou que eles estão querendo consultar, ou que eles estão assistindo, ou que eles estão postando. Mas não é uma ferramenta mágica que exclui aí o acompanhamento de vocês, tá? E aí vem o seguinte, para encerrar, vale a pena arriscar e não orientar? Óbvio que não. Nós, especialmente quem é da área jurídica, sabe que no Poder Judiciário tem diversas ações judiciais que são extremamente ruins, porque casos que envolvem crianças e adolescentes no uso indevido e inadequado da internet acaba gerando uma série de problemas. Então, a instrução é o caminho. Previnam para não chegar na parte de que a gente tem que combater e tem que enfrentar aí uma ação judicial ou até uma exposição muito negativa no acesso e uso da internet, tá? Espero que tenha feito sentido para vocês, especialmente para quem é pai, para quem é mãe, porque assim, sou mãe de 2 crianças e tudo isso que eu falei para vocês é o que eu vivencio na prática, muito mais do que na minha experiência lá no NIC-BR como profissional. Obrigada, Kelly. Tem uma frase na obra do João Cabral de Melo Neto que diz o seguinte, que sapo não pula por boniteza, mas por precisão. Então, quem não quiser ter trabalho, que não tenha filhos, né? Educar, porque fica parecendo que a internet é uma muleta, né? Eu dou lá um dispositivo para o meu filho, para ele não me amolar, como a gente diz lá no interior. É porque eu chego em casa cansado, eu queria ver minha série na Netflix, ou queria fazer, sei lá, qualquer outra coisa. Então, mas não dá, né? Então, faz isso a hora que seu filho dormir, né? Porque
é muito importante a convivência, né? As crianças gostam de conversar, gostam de contar o que elas fizeram, quem que elas conheceram, o que elas aprenderam. E não só as crianças, todos nós aprendemos muito mais com exemplos do que com palavras, né? Como é que eu quero que meu filho seja uma pessoa assim ou assado se eu não ensino nada? Se ele não me vê fazendo as coisas, se ele não me vê conversando, se ele não sente que eu tenho interesse por ele? Não tem milagre, né, gente? A gente tem que trabalhar por isso. Né? Isso é um trabalho, é um processo, é todo dia. E não é porque a minha filha mais velha tem 17 anos e eu continuo tendo preocupações com ela. Outras preocupações, mas também preocupações que são relevantes para aquela idade. Então, a nossa presença, a instrução, os exemplos que a gente dá, a gente volta naquela primeira premissa, né? na premissa inicial. A sociedade mudou, está melhor. Lógico que eu prefiro ter hoje mobile phone do que orelhão a ficha, que era a cada 3 minutos. Lógico que... porque naquele tempo... Gente, hoje a vida está muito mais fácil. Né? Quem se graduou no tempo que tinha que sentar no chão e procurar livro na biblioteca pela fichinha, sabe do que eu estou falando. Você queria fazer uma receita, se você não tivesse uma boa alma que te desse a receita, você nunca ia fazer. Então, nós vivemos num mundo muito melhor, mas existem coisas ruins como sempre existiram. Quando eu fiz a minha primeira graduação, todo mundo do outro curso fumava maconha. E por que eu não fumei maconha nas festas? Porque os valores da minha família, o uso de drogas, não era uma coisa que eu tinha aprendido que eu achava que valesse a pena. Né? Então, hoje é da mesma forma, não vai deixar de existir coisas ruins. O que a gente precisa ensinar para os nossos filhos são os critérios de discernimento. Quando ele for à internet ver uma coisa ruim e eu não estiver presente, ele precisa saber que aquilo não é bom para ele. Só que isso é um comportamento aprendido. A gente precisa ensinar, né, dar exemplos, fazer analogias, como a Kelly falou. Você entrega uma foto sua pelado para alguém que está passando na rua? Todo mundo vai responder que não. Então, por que você posta na internet uma coisa que você não gostaria que alguém que você não conhece visse? Então, às vezes, os pais falam, mas eu não entendo a tecnologia, eu não sou desse tempo, mas você entende essas questões. Procure se informar, faça analogias, dê exemplos, né? Use formas que você consiga perceber os riscos e que seu filho também. Né? Vamos às perguntas, Diego? Não vai dar tempo. Então, vamos fazer o seguinte, as perguntas que houver, nós encaminhamos por e-mail, tanto para o Luiz quanto para a Kelly. Nós queríamos agradecer muitíssimo e dizer que esperamos que haja outros youtubers tão bacanas quanto o Tiago. Obrigado.